Bom dia para todos vocês. Quarta-feira. E conforme nós combinamos, nós conversamos, hoje nós teremos uma live aqui diretamente do espaço Fontes Educacionais com a doutora Gilda, psicóloga e neuropsicóloga da Benjamin Psicologias. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância dos processos corretos para o diagnóstico de crianças e adolescentes. Infelizmente, muitas famílias estão tendo documentos errados e incompletos porque estão procurando profissionais que não encaminham essas famílias da maneira correta para as necessidades e comprovações diagnósticas. Portanto, essa live tem justamente o objetivo de esclarecer qual é o papel dos profissionais para que a gente possa implementar este processo. Então, fique atento com os nossos recadinhos e com as nossas informações. Bom dia, Gilda! Bom dia, Thaís. Obrigada pelo convite. Imagina, que isso! Se apresenta um pouquinho para a turma aqui do Espaço Fontes Educacionais que nos acompanham, que ainda não te conhecem. Bom dia, pessoal. Eu sou Gilda, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e psicanalista. Eu trabalho com avaliação neuropsicológica, então esse assunto que a Thaís chamou hoje para mim é de extrema relevância, né? Assim, eu acho muito importante, né? Trabalho que sou diretora aqui da Benjamin Psicologia, né? Vizinha da Thaís também. Isso mesmo. E eu fico aqui à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Então, vamos lá. Muito bem. E para quem acompanha a Benjamin Psicologias, eu sou a Thaís Nogueira, sou psicopedagoga neurocognitiva, faço um trabalho diferenciado da psicopedagogia tradicional. Então, eu não só auxilio a neuropsicóloga a identificar os transtornos de aprendizagem, como eu faço a ampliação da memória, da atenção e da reestruturação neural. Então, Gilda, vamos para o nosso assunto. Essas famílias que, infelizmente, estão tendo documentos e relatórios errados e incompletos. A gente recebe aqui no Espaço Fontes muitos pais que procuram a psicopedagogia achando que a gente pode laudar. E não, né? Quem lauda é um profissional da saúde. Explica um pouquinho para a gente sobre esse processo. Vamos lá. A questão do diagnóstico assim, é uma coisa muito séria, né? A gente tem que ter muito cuidado para falar o que é um transtorno, o que não é, o que é uma dificuldade, porque isso vai mudar a vida, né, da pessoa. E o diagnóstico, ele é multidisciplinar. Não dá para uma pessoa falar isso, pronto, acabou. Então, a primeira coisa que eu falo para os pais é: não acredite em tudo que você ouve, tá? Por quê? Na internet tem muita informação, né? Só que as informações são muito soltas. Então, eu recebo muito aqui no consultório os pais desesperados, né? Porque percebem uma coisa ou outra, né? E sem ter caminhos. E uma coisa assim que eu sempre falo é que um sinal ou um sintoma, ele não é um diagnóstico, tá? O que é um sinal, o que é um sintoma, só para diferenciar. Sinal, por exemplo, eu estou vendo uma pessoa fazer assim, e conversando, olha, uai, tem uma coisa errada. Então, é só um sinal. Agora, o sintoma é quando fala o que acontece. Ele fala assim: você não tá vendo papai Noel aqui do meu lado? Ele tá me chamando para ser auxiliar dele. Peraí, então isso aqui já é um sintoma de esquizofrenia. É só um exemplo, tá, gente? Só para poder colocar. Por que eu falo isso? Porque às vezes a família percebe um sinal, ela tem um sintoma, ela já fica assim apavorada, achando que pode ser um transtorno, né? E sim, buscar informação é o melhor caminho. Tá? Agora, como que a gente vai ter a confirmação disso? Aí é para uma coisa um pouco mais densa. É uma avaliação e ela é multidisciplinar, tá? Então, assim, e eu tenho também que excluir todas as dificuldades onde está achar que é um certo diagnóstico, porque para eu ter um diagnóstico, né, para eu dizer que é uma coisa ou outra,
tem que preencher todos os critérios diagnósticos, né? Tem que ter tempo de ocorrência, não é só tá desatento, tem TDAH, não é isso. É muito mais profundo. E até para eu fechar um diagnóstico, de novo, é multidisciplinar, eu vou precisar de outros profissionais, né? Então, por exemplo, vai o médico, né? O médico ele é imprescindível, na verdade é o médico que fecha o diagnóstico, né? O neuropsicólogo, que vai fazer a avaliação neuropsicológica, que vai fazer testes, não é só eu olhei para a pessoa e falei que é isso aqui, ele tem que testar. Então, se é um conjunto de procedimentos que se faz. Eu vou precisar de um psicopedagogo, por quê? A criança está com uma hipótese de transtorno específico da aprendizagem, compreende na leitura, na escrita ou na matemática, antiga dislexia, desotografia ou escalculia. Eu só posso falar que ele é esse transtorno se ele ficar pelo menos um ano com estimulação com o psicopedagogo. E não é com o meu vizinho, é com o psicopedagogo, ele tem que ser com um profissional. A criança está com dificuldade de aprendizagem. Ele está com dificuldade de aprendizagem ou ele não está enxergando direito? Então, talvez eu vou precisar ali de um optometrista, né? A criança tem uma desatenção. Tá, ela tem uma desatenção ou ela tem um transtorno do processamento auditivo central? Eu vou precisar aqui de um profissional também, né? Do fonoaudiólogo. E assim, se eu tenho uma criança que ela tem um transtorno do processamento auditivo central, eu não posso já de cara falar que ela tem um TDAH, por exemplo. Por quê? Porque esse transtorno, ele é um dificultador, né, da atenção. Então, eu posso até, de repente, no lado, colocar em vigilância, em observação, equalizo, né, o profissional vai lá fazer as estimulações, depois reavalia. Equalizou, continua com a desatenção, aí eu posso pensar nisso, mas eu não posso já taxar sem antes passar por todos os profissionais para eliminar todas as dificuldades. A criança, ela tem desatenção, mas ela tem um problema respiratório? Pois é. Não é um dificultador da atenção, é um dificultador de aprendizagem. Então, são N caminhos que a gente tem que passar por N profissionais antes de fechar um diagnóstico. Então, assim, é multidisciplinar. Não adianta ir com uma folhinha, um papelzinho e falar que isso não é. Exatamente. Então, a gente tem que passar por todo mundo para poder analisar e depois fechar. E o multidisciplinar é essa conversa. Então, isso é muito comum na minha prática clínica. Eu fechei a avaliação, tenho os encaminhamentos psicopedagogo para o oftalmo, passo o laudo para o médico. E o médico me chamou para conversar. Por quê? Porque às vezes o médico ele vai estar lá com o cliente 1 hora, né, 50 minutos. Né? Eu fiquei lá 2, 3 meses. Então tem muitas coisas ali que eu tenho mais informações que ajudam para o médico fazer o diagnóstico, né? E assim, a gente não põe tudo no laudo, né, gente? Temos que tomar cuidado por conta da ética, né? A gente não pode simplesmente vomitar as informações no papel. Exato. Né? Eu tenho cuidado de, ao invés de ter uma pessoa que coloca a parte do manual, né? Eu gosto de colocar exemplos de como o paciente se comportou, né? Como que as reações dele na clínica, determinado teste. Mas tem coisas que você não pode pôr, né? Mas aí, nessa conversa, a gente já coloca, explica melhor, que aí fica mais fácil dele ter um parâmetro, né? Da situação, né? Para aí sim conseguir dar um diagnóstico com maior precisão, né? E aí tem uma outra coisa também, né, que é o que eu acho muito importante. Quando a gente faz um diagnóstico, é para encontrar caminho, né? E aí é a diferença. Eu tenho um rótulo, eu tenho um caminho. Tem um mês, mais ou menos, né? Mas nesse pouquinho, chegou uma paciente para mim, ela falou assim, Gilda, eu tenho laudo, quer dizer, já tinha feito um laudo mais de 1 ano atrás, mas esse laudo não mudou a vida do meu filho. Eu falei, tá, mas o que foi feito? Quer dizer, não foi dado o caminho para essa mãe do que ela precisava fazer a partir. Então, da mesma forma que o diagnóstico ele é multidisciplinar, depois o acompanhamento também precisa ser. Precisa ser. Porque senão não tem caminho, né? Então, a mesma coisa, falar assim, ele não faz isso, ele não consegue fazer isso. Vou dar um exemplo do TDAH, porque é mais comum, as pessoas estão mais acostumadas, né? Aliás, antigamente todo mundo se autodiagnosticava com toque, hoje todo mundo se autodiagnostica. Esse é o cuidado. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Mas, por exemplo, assim, ele não consegue fazer isso porque ele tem TDAH. Não, isso é rótulo.
Agora, fala assim, como é que ele vai fazer isso ou aquilo tendo TDAH? Então, é esse o propósito do diagnóstico, é ajudar a família a ter caminhos. E quais são os profissionais que vão atuar com essa criança ou com esse adulto depois que ele tiver o diagnóstico? E por que eu falo isso? Existem algumas situações que vai ter ali uma intervenção medicamentosa, ok? Mas só medicamento não traz habilidade, não desenvolve habilidades. Não. Precisa ter relações corretas, né? Então, se eu vou ter uma criança lá com transtorno específico da aprendizagem, eu vou precisar do psicopedagogo para fazer estimulações, né? Eu vou precisar do fono para fazer lá a equalização do transtorno do pensamento ativo central, né? Eu vou ter que estimular, né, o cognitivo dele para ele poder aprender. E eu tenho que dar caminhos do que eu vou fazer depois disso, né? É uma coisa que eu tenho na minha prática clínica, nem todo neuro faz isso, nem todo psicólogo faz isso, mas eu gosto de fazer. Porque se você faz o seguinte, eu laudei, fechou lá o médico fechou, beleza, você quer um TDAH, beleza. E aí? Os outros profissionais que atuam com essa criança, eles precisam ter dessa devolutiva. Então, eu costumo, vou lá falar com o psicólogo que acompanha, eu vou falar com o médico que acompanha. Escola, imprescindível. Exatamente. Por quê? Porque a escola, se você levar lá o laudo, aí ele vai falar assim, tá TDAH. O que posso fazer? Somente se eu tiver lá o laudo. Ele vai facilitar a prova, né? Que, lógico, é uma questão legal. Às vezes uma pessoa com TDAH tem dificuldade de escrever, mas ela consegue verbalizar. É um ponto. Mas ela só vai facilitar a prova, né? E assim, o mundo não vai facilitar. Porque você tem isso. Exatamente. Não é o objetivo, né? Não é o objetivo. Eu vou te cortar um pouquinho para já pegar esse gancho, porque assim, é um ponto muito importante que às vezes as pessoas não compreendem e acabam sendo vendidas ou compradas erroneamente, é que o psicopedagogo não lauda, o neuropsicopedagogo não lauda. Por mais que nós temos acesso a testes, os nossos testes não chegam a 40% do que o teste que a neuropsicóloga vai aplicar. Exato. Então, quando os pais procuram pela psicopedagogia, o que nós, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, podemos fazer? Nós vamos tratar da parte educacional, não da saúde emocional e nem da saúde física. Eu, Thaís, costumo pedir o teste do processamento auditivo para ver a análise do DEPAC, batata, e a avaliação oftalmológica com optometrista. É muito difícil de achar um optometrista, né, em Indaiatuba, Campinas, porque não é um teste visual simples. O optometrista, ele não vai ver só se a gente precisa de óculos para ler, ele vai ver o campo de visão. Então, por exemplo, uma criança que tem déficit no processamento auditivo, além da psicopedagogia, ela precisa da fonoaudiologia e ela precisa fazer o treino do DEPAC. Isso em conjunto para descartar uma hipótese de dislexia que depois a fonoaudióloga especialista em leitura e escrita vai diagnosticar junto com a neuropsicóloga, com o pediatra ou com o neurologista. Eu tenho um caso aqui, a gente não cita nomes por ética, que a criança chegou para mim com 8 anos, não sabia ler nem escrever. 8 anos, não sabia ler nem escrever. Tinha ficado 2 anos com professora particular de português e a mãe falava, mas a professora não viu. Gente, cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado. A criança chegou para mim, ela era silábica alfabética, então bola, ele escrevia o B e o A. Ovo, o O e o O. Então, só os sons que ele identificava. Depois de 4 meses, fazendo todas as intervenções, conhecendo a criança, uma insegurança emocional gigante,
Então, o que, que a gente teve que fazer? Reuniões com a mãe, reuniões com as avós, estruturar uma rotina para a criança, hora de dormir, hora de acordar, hora da tarefa, reduzir celular, passava o dia no celular e no videogame, inserir a leitura de livrinhos de história, tá? E a gente foi começando, ele começou a compreender a alfabetização. Nisso, ele entrou em maio, em julho eu pedi o exame oftalmológico com o optometrista, especialista, no campo de visão. Por quê? Porque ele tinha um laudo oftalmológico de que ele não tinha problema de visão, mas ele não escrevia na linha. Ele ocupava a folha todinha para escrever. E pedi o déficit do processamento auditivo. E a mãe, pela questão de internet, de falações, ele tem dislexia, ele tem dislexia, ele tem dislexia. Gilda, ele tem 1,75 de déficit de campo visual que o optometrista avaliou. Então, foi preciso ampliar o campo visual dele com óculos. E ele tinha déficit de processamento auditivo bilateral. Ou seja, ele não conseguia enxergar direito. Ele era que nem um bichinho assim com o cabrestinho, né? E ele não ouvia. Como que essa criança ia se alfabetizar e já estava rotulada com dislexia? Exato. Hoje, ele já fez o treinamento com a fono, ele já usa o óculos. Hoje, depois de 9 meses, ele lê, ele escreve, ele forma palavras e as únicas trocas que ele tem são a simples verbal. O F com o V, que é natural da alfabetização, que está atrasada, e algumas trocas do X com o CH. Ou seja, aonde está a dislexia desta criança? Exato, exato. Aquilo que eu comentei no início, né? Ver tanta coisa na internet, sai acreditando em tudo. E não. Precisa passar por profissionais para te eliminar as dificuldades. Uma vez que você elimina a dificuldade, você tira o rótulo da criança. Porque a ideia é ter caminho. Né? Você colocou essa questão aí. Até você comentou da parte emocional. Sim, se uma criança ela tiver deprimida, né? Parece estranho, mas sim, a criança pode estar em episódios depressivos, também vai dificultar a aprendizagem. Então, a gente tem que cuidar da emoção dela para que isso não tenha impacto. Até né? porque, e aí desculpe, na escola ele se sentia com medo. Ele tinha medo de errar. Peraí, os meus amigos leem, os meus amigos escrevem e eu não sei, né? Teve uma outra fala muito interessante sua, que é a questão das telas, né? E eu sei que tem muitos pais que acham que isso não é relevante, que será que isso é verdade mesmo? E aí é um dado importante, assim, a OMS ela indica o uso das telas a partir de 5 anos e 1 hora por dia, né? E assim, a gente sabe que a tela, ela prejudica a gente que é adulto. Né? Então, até a questão da desregulação do sono, né? Problema na retina, né? De causar ali uma certa impulsividade, uma certa irritação. Você imagina uma criança que está em formação. Então, esse é um dado muito importante. Tipo assim, e aí até vou acrescentar outra coisa. Uma alimentação irregular e o uso de telas, tragédia anunciada. Então, assim, por mais que às vezes a gente sabe que existe uma certa resistência e todas as famílias acham que isso é importante, isso é de extrema importância. Se você for reparar, pode perguntar para qualquer atleta amador o que eles fazem quando quebra, né? Vamos colocar aí um triatleta, né? O que é quebrar na parte de esporte? É quando eu cheguei ali numa fase do meu treino, da minha prova e eu não consigo mais, perdi toda a energia. O que eles fazem? Coca-Cola, pico de açúcar lá em cima. Então, repare, se eu tenho uma alimentação com muito ultraprocessados, né, associado com o uso de tela, essa criança vai ter dificuldade. Aí, muitas vezes, ela pode ser rotulada também, de novo, como TDAH, quando, na verdade, é só alimento ultraprocessado com excesso de telas. E aí, tudo regulação da rotina, né, Gilda? Eu também tenho um outro caso aqui. A criança também chegou com 8 anos. Aqui tem chegado mais ou menos nessa faixa etária por conta do déficit de alfabetização.
E assim, foi um desafio inicialmente, porque também não lia, não escrevia, e durante não tem memória de registro do que almoçou, do que tomou café, do que fez. Uso de tela, isso quando ele chegou em 2024. Conversando com a mãe, ela acordava ele e ela vestia ele. Eu fiz, não, você veste ele? Ai, porque ele acorda com sono, então eu tiro ele da cama, eu visto ele, eu dou comida na boca. Eu fiz, não, ele tem 8 anos, vamos deixar essa criança crescer. E aí a gente foi inserindo a rotina, né? Geralmente, quando eu percebo que essas famílias não têm rotina, eu entrego um quadro que foi feito por mim, que tem toda a estruturação física que a criança se desenvolve, a parte emocional, até onde eu posso entrar, que a criança precisa desenvolver, e a autonomia dentro daquela idade. Entrego essa cartilinha para a mãe e falei para ela, começa a colocar a rotina. Ele tem que acordar, ele tem que se trocar, ele tem que escovar os dentes, ele vinha penteado o cabelo pela avó, sabe? Então, coisas assim, lógico, quem não quer um cuidado de vó? Mas tem limite, né? Então, comia com colher, 8, 9 anos, precisa saber cortar o garfo e faca. E esse processo do cortar é todo um desenvolvimento neurocognitivo importante. Bom, fomos, a mãe aceitou a cartilha, foi desenvolvendo a parte da rotina, a parte da autonomia, e aí a gente foi trabalhando. Hoje, de julho para hoje, ele consegue escrever e ler com muitos déficits, tá? Ele ainda não é uma criança que escreve corretamente. Ele tem picos de trocas que podem ser dislexia. Mas vamos lembrar que ele está sendo alfabetizado aos 8, 9 anos. Então, o processo neural de alfabetização dele já está atrasado. Quando você conversa com ele, ele não tem memória de longo prazo. Ele não lembra o que ele comeu, ele não lembra por que a mãe ficou doente, quanto tempo a mãe ficou doente. Aí a gente já liga uma lanterninha. O que colocamos na rotina dele? No mínimo, 1h30 de leitura de livros por dia. Então, ele vai pegar livros de letra bastão, caixa alta, que é o que ele consegue compreender, e excluir celular e videogame durante a semana. A mãe está fazendo. Por quê? Porque ela está se preocupando. Mas eu tenho várias hipóteses. A desatenção, a memória, a dislexia e o déficit do processamento auditivo. Então, se eu não trabalhar com o multidisciplinar, eu não ando, né? E além do contato da escola, eu mando a carta para a escola, eu faço a visita nas escolas. Acho que as escolas me veem e falam, ixi, chegou a Thaís. Porque eu também já fui coordenadora de escola, sei como funciona e conheço a legislação. E aí a gente acaba tentando, porque tem um ponto que é primordial que você falou. A adaptação da avaliação não é facilitar. A adaptação da avaliação é transformar aquela prova de conteúdo igual aos demais, mas da maneira que ele saiba fazer. Tem criança que a prova precisa ser só múltipla escolha. Tem criança que a prova precisa ser só dissertativa. Tem criança que a prova precisa ter imagem e múltipla escolha. E isso não é difícil. E eu já ouvi de escola. Aqui as adaptações são iguais para todo mundo. Não importa o diagnóstico. E aí? Né? Uhum.
E sabe que essa tua fala, né, o dia na escola, que eu acho também imprescindível, é porque o ser humano ele é único, né? Então, quando às vezes eu tenho uma situação, é importante que a escola saiba quais são as sutilezas, né, do funcionamento daquela criança, porque daí não é nem só a adaptação da prova, é adaptar a aprendizagem. Eu costumo brincar que o professor se vira nos 30 e com mais de 30, ele tem que falar uma, duas, três vezes, quatro, cinco vezes para poder atingir a sala toda. Então, se eu sei exatamente como que é o funcionamento, se ele sabe como que é o funcionamento daquela criança, já vai na fonte, né? Então, assim, Exatamente. tem muitas sutilezas que a gente percebe ali no lado. Uma coisa importante que você falou, os testes psicológicos são restritos a psicólogos. Então, tem algumas coisinhas na internet, teste na internet não existe, isso não funciona. Tem que restrito a psicólogo, porque tem todo um procedimento, a forma como que ele foi criado, como que ele foi testado, como que foi. Então não é da internet que dá para saber, então é restrito a psicólogo. E aí voltando na questão das sutilezas, né, de um transtorno ou não. Então, vou até citar o exemplo de um menininho que o dele fechou um TDAH, mas assim, quando eu passo o laudo, o que é importante para a escola, né? A atenção, o déficit de atenção dele é da alça visual ou da alça auditiva? A dele, por exemplo, é da alça auditiva. Então, o que a escola fez? Colocou mais coisas visuais para que ele tivesse uma aprendizagem melhor. Na época, o menino nem lia. E aí, de fazer essas pequenas adequações de como ele funcionava, o menino começou a ler. Então, ele hiperativo, então ele precisava estar aqui, ó, no campo da divisão dele para dar a instrução, senão ele já se perdia. Qual que é o span de processamento? É uma informação importantíssima. Por que é o span de processamento? São quantos comandos a pessoa consegue reter aqui na memória operacional. Então, uma criança que ela tem ela consegue movimentar 3 comandos. Precisa dar 5? Já era. O hiperativo já se perdeu, já era. O ansioso já desregulou. Então, repare que é um detalhezinho que faz toda a diferença para a escola, para a família e para a escola, Sim. na hora de fazer todo o processo. O que eu indico é assim, quando a escola fala assim para mim, ai, mas ele não para quieto na carteira, ele fica balançando, ele fica chacoalhando. Ok, vocês não têm um elástico lá da educação física para você colocar no pé da cadeira e dessa forma a criança movimentar os pezinhos? Porque neurocognitivamente e neurocientificamente, a criança que tem o espectro autista, que tem a sensibilidade processual e a hiperatividade, esse movimento não é porque ela quer aparecer, é um movimento neuromotor para fazer o cérebro processar. Isso é comprovado. Por que quando a gente está ansioso, nervoso com uma situação, a gente balança a caneta? Muitos vão se identificar com isso. Você não está prestando atenção no balanço da caneta, mas você está acomodando o seu emocional perante aquilo que está sendo falado. Então, o elástico é super legal. Ah, mas as outras crianças vão ter vontade. Tudo bem. Eu tenho 10 elásticos, faz sorteio. Todo dia o fulaninho vai ter o elástico e os outros novos eu sorteio entre a sala para todo mundo ter um elástico. Vai ter criança que vai se irritar e vai falar, não quero mais, não vou usar mais. E essa criança neuroatípica, ela vai se localizar e se reestruturar. Eu tenho uma amiga que ela é ourides, né? Ela faz joia e ela faz o anel da ansiedade. Então, é o anel redondinho. Ela já fez uma live comigo ano passado e eu vou convidá-la para fazer de novo. E nesse anel dela tem várias bolinhas. Então, a criança ou o adolescente que tem a questão da ansiedade, coloca um anel, ele não chama atenção porque ele é prateadinho, e a criança fica virando a bolinha. Gente, isso reestrutura o emocional e o neurocognitivo rapidinho. Por quê? Porque desestressa. Tira a hiperatividade, o foco de andar, de passear. Por quê? Porque ela se localizou num espaço. Né, Gilda? Eu já ouvi da escola assim, ai, mas ele termina a tarefa e vai pintar. Deixa ele pintar. Deixa ele terminar a tarefa e ler um gibi. Ele está
evitando um processo de impulso dentro da sala de aula, né? E as pessoas não têm essa noção do quanto o emocional rotula, né, Gilda? Uhum. E você falando mesmo dessa questão do anel, na maioria das vezes são soluções simples, né? Sempre fica esperando um milagre, né? Ah, o remédio, a tal coisa, e são pequenos ajustes diários, né? Que a gente Exatamente. para funcionar. Eu até gosto daquela analogia, né? Que a pessoa quer perder barriga e põe aquelas maquininhas, né? Para ficar tremendo, né? Aí eles acham que vai ser a mesma coisa. Não, não vai ser. São Continua pequenos. tomando refrigerante, comendo chocolate, jantando pizza, indo dormir sem fazer a digestão e não quer ter barriga, né? Agora, um ponto importante que eu vejo muito um ponto importante que eu vejo muito, que eu acho que é importante a gente falar, é dos pais que abandonam os acompanhamentos, achando que a terapia emocional e a psicopedagogia curam, né? Como que você vê isso? Porque os pais geralmente quando me procuram, eles falam assim: quanto tempo para ela aprender a trabalhar o TDAH? Quanto tempo para ele aprender a ler e escrever? Porque a gente vai ensinar estratégias. Trabalhar estratégias para que ele consiga se desenvolver lá fora. Mas cada ser humano é único na sua etapa, no seu processo. E o que eu costumo falar para os pais é que, se esse acompanhamento é comigo e com a psicóloga, a alta tem que ser conjunta. Eu não posso dar uma alta sozinha. Fala um pouquinho do seu processo. O que eu percebo, às vezes quando os pais chegam, eles chegam desesperados, né? Quando a criança melhora, acontece que alguns vão embora. É comum, é comum. De melhorou, então já tá bom, e aí depois na frente acontece que desregula de novo e acabam voltando. Mas a tua fala tá correta, na minha prática clínica eu entendo isso também. Lógico, assim, não existe aquela terapia, aquele trabalho eterno, né? Quando a gente trabalha com uma certa situação, é para dar ferramentas para a pessoa aprender a lidar com a vida, né? Uma vez que você entende, ok, já conseguiu se adaptar, já consegue entender, já tem as ferramentas, né, para poder lidar com a vida, ok, vamos dar alta, mas sim, ele tem que ser conjunto, porque de repente assim, equalizou numa parte, mas ainda a questão emocional ainda não está ok, né, então assim, precisa ter esse cuidado e esse diálogo frequente. Uma coisa que é muito comum, mas nem sempre acontece, é que sempre que a gente faz uma reavaliação, a gente tem que fazer uma reavaliação. Por quê? Porque na reavaliação eu vou comparar, né? Então, aqui, chegou nessa situação, aí teve o acompanhamento multidisciplinar também para tratar isso, cuidar disso. 1 ano ou 2 anos vai depender do caso. Vamos reavaliar o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente precisa mudar a estratégia. Então, tem que ter esse passo, a gente fala assim, não, beleza, tá bom, vida que segue. Então, é necessário, de tempos em tempos, fazer essa reavaliação para saber se o caminho está correto, se tudo deu certo, se tem alguma área ainda que ainda precisa estimular, qual foi a estratégia que de repente não foi suficiente, a gente tem que incentivar um pouquinho mais. Então, tem isso. E na maioria das vezes, o que acontece? Faz avaliação, estimula por pouco tempo, remédio e já era. Infelizmente, como eu falei lá, o remédio ele não desenvolve habilidade. Você precisa. E além da medicação, as terapias integradas estão aí para dar um suporte, né? Hoje a gente tem a arte terapia, tem a terapia familiar, tem a nutricionista que já vem muito com a questão da aprendizagem. Hoje já é comprovado que a falta da vitamina D, a falta da B12, a alta do açúcar atrapalha na atenção e no neurodesenvolvimento da criança, né? Então eu acho tão engraçado quando eu recebo assim os pais, eu falo assim, tá, o pediatra pediu os exames laboratoriais? Não. Aí eu faço a carta, doutor, por favor, peça os exames laboratoriais, porque eu não posso pedir, eu não sou médica, né? E um outro ponto importante, aí às vezes vai calhar como um puxão de orelha para os pais, mas que é importante é o seguinte: vocês pais de crianças neurotípicas e neurodivergentes,
tem direitos, mas também tem deveres. Não pode querer o diagnóstico para exigir da escola que tenha uma adaptação curricular, que tenha um processo de atendimento especializado, se vocês fogem da terapia. Né, Gilda? Perfeito. É uma coisa assim que eu sempre falo, né? Quando se a gente atende criança, a gente também atende os pais, né? Que eles também precisam de suporte. Exatamente. Existe ali todos os procedimentos, todas as terapias ali indicadas para a criança, mas o pai e a mãe, eles também precisam estar fortalecidos, né? O maior, até digo mais, ele precisa até mais. Por quê? Porque quem vai dar o suporte emocional e demais é o pai e a mãe. Então, se eles não estiverem fortalecidos, né, como é que eles vão cuidar? Então, e é muito comum quando esse desgaste emocional, sabe? Esse esgotamento por conta de ter ali uma criança neurotípica. Então, assim, pai, precisa se fortalecer, precisa no processo terapêutico também, para ter ali força, né? Para ter ali conseguir dar um suporte adequado. Então, não é só, né? Não adianta eu só cuidar da criança se eu não me cuidar. Né? Então, Exatamente. E esses direitos e deveres, eles precisam ser. Porque se na carta do laudo, né, quando o pai recebe aquele documento com todos os testes, com toda a orientação, e lá diz acompanhamento fonoaudiólogo, psicopedagógico, emocional e reavaliar depois de 2 anos, nesses 2 anos até a reavaliação, o pai não pode parar o suporte. Não. E também precisa ter o suporte para ele. Ah, mas eu não gosto de terapia psicológica, eu não gosto de falar dos meus problemas. Ok, a gente respeita. Vai fazer uma massoterapia, vai fazer uma arte terapia, vai aprender a meditar. Ai, mas eu não gosto de meditação. Vai tentar um yoga, vai aprender a correr de bicicleta, vai ter o seu momento de no mínimo 1 hora por dia, um hobby, uma atividade que você goste de fazer, que olhe para o seu emocional, né, Gilda? Para que você tenha este processo. Eu escutei da Gilda essa semana, né? Ontem, quando eu disse assim, eu estou evitando pegar tantas coisas num dia da semana. Exclua pegar coisas nesse dia da semana. É o seu dia, é o seu momento. E a gente precisa disso, né? A gente não precisa ser workaholic e estar em cima deles o tempo todo, porque o mundo lá fora não vai estar, né, Gilda? Exatamente. Se todos os outros compromissos foram mais importantes que o seu bem-estar, você está errado. E também tem uma frase que eu coloquei no artigo do portal de Indaiatuba, né? Uma analogia que eu vou colocar aqui também, né? Que é quando você está no avião, né? E acontece despressurização, máquinas de oxigênio caem. Primeiro coloca em você, depois coloca no outro. Então, isso aqui é muito importante para a questão familiar. Então, assim, por mais que eu tenha que dar suporte, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Depois eu cuido do outro, senão não funciona. Então, nessa parte aí que você colocou das outras possibilidades de terapias, é extremamente importante. Eu tenho um mote que eu falo sempre para meus clientes, faça mais do que te faz bem. Né? Porque é isso que vai fazer você mudar ali a tua energia, mudar o teu estado de ânimo. Tem até uma história também que eu gosto de contar. Tipo assim, se você pegar um vidro, né, um copo, um jarro de água e jogar, por exemplo, um pozinho de café, qualquer coisa. Então, vamos pensar ali que aquele jarro é a tua vida. Tá? E o pó de café são os problemas da vida, né? Então, quando você vê aquilo, você pega uma colher e você começa, né, a tirar ali, tentando tirar o pó daquele jarro com a colher. E aí você vai tirando o pó com uma dificuldade, porque, né, mistura muito fácil, só que o tempo que você tira aquele pó, você também está tirando água, você também está tirando vida. E se, ao invés de você ficar tentando tirar, gastando energia, tentando tirar aquilo, você simplesmente acrescenta água limpa, muda, né? A sujeira vai saindo, né? Então, esse é o propósito, né? Faça mais o que te faz bem, não é brigando com as coisas, com a vida. Acrescente mais coisas boas à tua vida que melhore. Exatamente. Gente, as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, sejam bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí, que nós temos ainda 15 minutinhos de live para poder estar auxiliando vocês. Nós temos, né, situações
também em que, às vezes, a criança tem dificuldade de aceitar o diagnóstico ou usa isso como uma muletinha, né? Pela personalidade da criança e pela dificuldade da família em aceitar. Então, nesse seu processo terapêutico, Gilda, nessas situações, como que você trabalha quando você precisa dar um diagnóstico para a mãe e ela fala assim, meu Deus, agora eu vou ter que fazer tudo por ele? Não, autonomia, Não, rotina, responsabilidade. Como que é esse processo? eu sempre costumo falar, né, fazer referência à teoria da evolução da espécie, né? Então, assim, é uma condição. Tá aí, tá posto, né? E o que a teoria da evolução da espécie fala, né? O que sobrevive não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o mais adaptado. Então, qual que é a questão? Como que vai fazer para dar conta da vida? Não é, eu não vou fazer isso, aquilo. Igual o exemplo que eu usei no início. Tipo assim, ele não vai fazer isso porque ele tem TDAH. Não, é como que ele vai fazer isso tendo TDAH. Quais são os caminhos que a gente vai ter que fazer para ter as devidas adaptações, né? Como que a gente pode auxiliar para que dê conta da vida sozinho? E não é usar de moleta. Ele não faz isso. Não, é o inverso. Às vezes é comum, por excesso de proteção, né, o pai e a mãe querer poupar. Só que aí quando eu poupo, né, na verdade, eu estou tolhendo as potencialidades da criança, do desenvolvimento, de ela conseguir, né, se virar sozinha. Então, não, precisa incentivar e não simplesmente rotular, que é a diferença entre o rótulo e o caminho. Na minha prática clínica, na tua também, a gente sabe que é assim que funciona, não é para rotular, é para ajudar a criança a encontrar caminho. Isso também, a gente fala que é criança, né? Mas assim, é no modo geral, né? Porque infelizmente hoje, o diagnóstico para adulto, a gente percebe muito que o adulto ele quer o rótulo. Não consigo. Não, gente, é como que eu vou fazer isso, tendo isso e aquilo, né? Como diz Freud, qual é a sua responsabilidade da bagunça que você reclama? Então, assim, por onde ir, né? Qual o caminho a seguir? O que é que eu vou fazer? Exatamente. E hoje usa-se muito exemplos de pessoas famosas que têm um objetivo de vida, que chegaram num nível alto de vida e que tinham transtornos de aprendizagens, transtornos emocionais. Então a gente sabe que o Walt Disney tinha um transtorno de aprendizagem, a gente vê, diz, né? Que Tom Cruise tem dislexia e olha o quanto o cara vende filme, faz filme, produz filme, né? Agora esse reconhecimento, né, da depressão, da dificuldade do youtuber, né, do Whindersson Nunes, que ele mesmo viu a necessidade de procurar ajuda e tantos outros cantores. Então existe a necessidade de falar abertamente, sem a vergonha, né, Gilda? Sem o medo, porque o rótulo ele só vem de quem desconhece o que é a situação, né? A gente precisa estar aberto para poder conversar, falar e ensinar o pai e a criança a falar: olha, desculpa, mas eu não consigo, você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Que se você me ensinar, eu sou capaz de aprender, porque eu vou criar estratégias para aprender. Eu tive uma situação uma vez, alguns anos atrás, aonde veio o diagnóstico da criança, era adolescente já, 15 anos, com déficit intelectual. E aí estava lá todo o teste neuropsicológico, inteligência limítrofe, limítrofe, limítrofe. Aí a mãe chegou para mim e falou assim: eu vou tirar ela da escola. Eu fiz por quê? Porque ela não vai aprender. Eu fiz, quem disse que sua filha não vai aprender? Mas ela não vai aprender. Ela vai aprender. Ela vai demorar um pouquinho mais. Ela precisa da psicopedagoga para criar ensinamentos de estratégias para ela aprender mais de outras formas, mas isso não está querendo dizer que ela não aprende. Hoje, ela tem 22 anos e está na faculdade de fisioterapia. E lá atrás, colocaram na cabeça da mãe que a criança não aprenderia, Exato. né? Isso aí é um
cuidado que tem que ter, né? Porque às vezes, quando coloca um rótulo, você acaba realmente reforçando as dificuldades dela, ao invés de estimular, né? Para desenvolver. Então, é importante a gente lembrar que o cérebro possui neuroplasticidade, todo mundo tem. Então, o que é que é? É um músculo, você precisa estimular, que ele vai desenvolver. Uns vão ter mais dificuldade do que o outro, mas se eu não estimular, ele vai atrofiar. Aí sim, não vai ter muito o que fazer. Mas se eu estiver estimulando, lógico que evolução vai ter, né? A gente precisa criar novos caminhos neurais, né? Para que se Exatamente. desenvolva. É isso aí. O perigo do Bom, a rótulo, gente né? está chegando já no limite do nosso tempo, a Gilda tem que atender, eu também preciso correr aqui. Gilda, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu espero que a gente tenha conseguido elucidar aí algumas mães, alguns pais, algumas famílias com essas nossas orientações. Para quem precisa de um suporte emocional, neuropsicológico, psicanalítico, tá aí a Gilda, da Benjamin Psicologias. Não tem só a Gilda, né, Gilda? Vocês têm outros profissionais. Super competente, tem a Danila, tem o Vinícius, tem a Rafaela, assim, tem um pessoal muito bom aqui. Agradeço o convite, né, fico à disposição. Eu acho que esse diálogo ele é muito importante porque, de novo, né, tem muita informação por aí, as pessoas estão muito perdidas, né, do que é o que e muito confusas, se autodiagnosticam e criam rótulos. O quanto é importante, né, que a gente tenha esclarecimento sobre as coisas, né, que a gente tire dúvidas, mas que a gente procure os profissionais adequados, né, que a internet Nem fala, né? Antigamente falava assim que papel aceita tudo. Eu falo assim, hoje a internet também aceita tudo, né? Então a gente tem que tomar um pouco. Pois é, e tomar cuidado com as vendas, né? Pesquisa antes de saber, né? Tá certo você procurar um psicopedagogo para analisar a questão de aprendizagem, mas o psicopedagogo não pode laudar. Não é ele que vai resolver a sua vida. Está certo procurar um psicólogo para ver as questões emocionais, depressivas, receios e medos. Mas ele também sozinho não vai diagnosticar, tem outros processos. E sabe Né? uma outra coisa que é importante? É sempre uma dúvida que eu recebo. Sai por onde eu começo, né? Que a gente começa a ver por onde eu começo. Então você pode começar tanto pelo neuropsicólogo como pelo médico. E aí eles dois fazem. Igual eu assim, essa orientação. Exatamente. E lembrando, gente, que agora em março, né, Gilda, a gente inaugura o nosso podcast Razão, Emoção e Psicoeducação. A Benjamin Psicologia são patrocinadores desse nosso podcast, vão estar participando, onde a gente vai trazer mais informações como esta. E a gente também tem a colaboração do site Portal de Indaiatuba, onde tem o artigo da Gilda lá. Gilda, conta um pouquinho do seu artigo que vai sair na próxima semana. Terça-feira sai o artigo da Gilda. Gente, conta pra gente, dá um spoiler para o pai ficar com gostinho. Eu resolvi escrever para daquilo que a gente mais atende no consultório, que parece ser, nossa, não acredito, mas é ansiedade infantil. É o que mais tem, é o que mais aparece. Então, se hoje a gente fala, né, que o adulto ele tá ansioso, ele fica depressivo, né, mas a criança ela já tem ansiedade, né? Então, como que é? Então, lá no artigo eu coloco qual que é a diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica, porque existe. Então, repare que a ansiedade todo mundo tem. Então, a ansiedade é o que vai fazer você arrumar uma mala antes da viagem, você fazer um laudo antes do prazo, né? Mas tem até a ansiedade patológica, aquela que não tem nenhuma razão aparente. Por mais que tenha os sintomas, as pessoas se desregulam assim, sem uma razão aparente. Então, coloco lá qual que é a diferença, qual que é os caminhos, né? Que tem que ter, quais são algumas dicas que a família pode fazer para poder ajudar na regulação. E eu termino com a analogia que eu contei aqui hoje das máscaras de oxigênio, que tão importante quanto a gente cuidar do outro, a gente cuidar da gente mesmo. Mas é lá, sobre a ansiedade infantil, eu já estou descrevendo um outro, tá, Thaís? Depois eu te mando. Que delícia! Então, gente, ó, sigam o YouTube do Fontes Educacionais, que lá é onde, a partir do dia 10 de março, vão estar os podcasts que nós vamos começar a divulgar a cada 15 dias. Logo, logo teremos a Gilda lá no nosso podcast como convidada,
também a nossa patrocinadora. E sigam também a página Portal de Indaiatuba, no Instagram e no site Portal de Indaiatuba. Lá tem a coluna do Fontes Educacionais, onde nós temos artigos que eu produzi, vamos ter artigos da Gilda, o que já vai ser postado que ela está produzindo, e de outros especialistas que também querem passar um pouquinho de informações sobre razão, emoção e psicoeducação. E não se esqueçam, saúde mental é o mais importante em todos os processos, né, minha amiga? Exatamente. Se você não tiver saúde emocional, não tem nada. Desgringola tudo. Gente, precisa de ajuda? Não tenha vergonha. Peça ajuda, que a gente está aqui para ajudar vocês. Gilda, brigadão. Obrigada. Um super beijo para você. Obrigada para quem nos acompanhou. E a live fica gravada para quem quiser reassistir e compartilhar. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.